Bem, boa noite. Eu quero agradecer a todos a presença aqui. Nós temos aqui o Roberto Ruggiero, que também é um grande especialista em arte popular, e temos o Olívio Tavares Araújo, que é um crítico de arte, museólogo, jornalista, que escreveu muitos livros sobre arte, incluindo um livro sobre arte popular, sobre um autor que foi Luiz Antônio da Silva, que também é importantíssimo. Então eu passo a palavra para os nossos convidados e agradeço a todos a presença. Falar sobre escultura e pintura. Eu acho que a escultura não tem tanto problema quanto a pintura. O tridimensional é mais aceito, porque essa ideia do vazio é muito sobre as paredes, né? Então, de repente, existe uma possibilidade maior para a escultura, até porque a escultura é muito mais fácil de ser reconhecida, de ser apreciada do que a pintura. A pintura é um problema. Eu vejo que várias das curadorias importantes que foram feitas aqui no Brasil abandonaram a pintura. Isso é um fenômeno assim que acho que a única exceção que eu me lembro de ter visto aqui foi na mostra do Redescobrimento, que o Emanuel colocou pintura, gravura, ele fez um apanhado muito amplo sobre a arte popular, inclusive o artesanato artístico, o artesanato lúdico, estava tudo lá muito representado. Foi uma exposição realmente a mais inteligente que eu já vi montada aqui no Brasil, a mais completa, né? Desculpe, a Edna vai fazer uma exposição aqui, inaugurar na próxima quinta-feira, de um artista que eu acho extremamente talentoso. Foi até uma indicação que nós fizemos, estamos fazendo em parceria essa exposição. É o Alex dos Santos, é um artista aqui da cidade de Jaboticabal, que está, inclusive, esse ano aí na Bienal de Naifes, levado pela Millier, como é que ela chama? Maria Alice Millier. Ela viu o trabalho dele e reconheceu. E até foi engraçado, porque eu falei com o Alex esses dias, e ele teve com o Danilo Santos de Miranda, que é uma pessoa que não poderia dizer que é minha amiga, e que ficou muito surpreso de saber que o Danilo, do SESC. Não é seu amigo, eu fiquei curioso, né? Não, o Danilo eu acho um gestor extraordinário, acho que tem todo o mérito, mas nessa coisa... aliás, é a única coisa ruim que eu acho que o SESC faz é essa Bienal. Não, é essa Bienal, porque ela virou, durante muito tempo, ela foi feita por uma pessoa que não conhecia, que não era do ramo, não conhecia nada, era um professor de geografia, um sujeito que usou aquilo para se projetar dentro do SESC. Eu conheço bem essa história, não vou me alongar, mas, enfim, eu acho que ele fez um desserviço até, porque aquilo virou uma vitrine para o pior pessoal possível que tinha. A gente pegava os catálogos, era um horror. Todo ano a mesma coisa, aqueles pintorecos aí, premiados, então aquelas coisas horrendas, né, primárias, por mais que tivesse aproximado até pessoas que lá estiveram, participaram dos níveis de seleção, mas o que vinha lá era constrangedor. E, enfim. Mas então a pintura ficou com essa defasagem. Agora tem esse menino, o Alex, que eu acho que é um artista que promete bastante. Acho que eu já falei bastante, vou passar aqui a bola. Este é o Silva, numa agradável foto fazendo careta. É uma crônica que o Silva faz do seu redor. Então, nesse dia, ele corresponde um pouco àquela coisa, né, aquela fantasia de um artista que retrata a brasilidade. Agora, que babaquice do Ney, né? Dizer que esse é o único artista brasileiro? Me desculpe, né? Sabe, ele foi muito ingênuo. Ele mostrava assim, que o Cláudio Tosi, de 1968, era igualzinho o Roy Lichtenstein da pop art. E era. E aí, a partir de 10 casos ou 15 casos assim, não é? Ele liquidou com todos. Iberê nunca se pareceu com ninguém. Volpe nunca se pareceu com ninguém. Tarsila pareceu muito com Léger. Mas há uma certa distância entre dizer que ela parece com Léger, né? Sofreu influência do Léger, e dizer que ela não é nada porque a arte toda do Brasil é copiada. Isso é fantástico, né? Isso aí é a Ponte Rio-Niterói, que é retíssima, né? Só no Silva a Ponte Rio-Niterói podia virar uma cobrinha. E é uma maravilha a solução que ele dá para a água, né? É uma coisa de pintor. Bom,
Aqui ainda há uma certa crônica, mas nesse quadro eu já quero mostrar uma coisa curiosa, né? A construção do quadro e a solução que ele dá para a mata são muito mais interessantes do que o fato de estar mostrando um trenzinho de ferro. O trenzinho de ferro, é claro que ele tem isso como vivência cotidiana. Mas o que ele está fazendo no quadro é muito mais um quadro do que um retrato, claro. Essa é uma obra-prima, bem antiga, do começo da carreira dos Antônios, deve ser do fim dos anos 40. Ele chegou em ele foi descoberto, entre aspas, em 46, no interior, e em 48, 49, já estava vendendo em São Paulo e fazendo sucesso. Graças ao interesse do Bardi, que era, ao mesmo tempo, diretor do museu e tinha uma galeria. Então, o Bardi incentivou e vendeu muito Silva. E alguns fatos do cotidiano podem servir de assunto. O Volpe também usava essa palavra assunto, opondo-a à palavra pintura. Assunto, para ele, era o que a gente chama de tema, não é? E pintura é o que a gente chama de pintura mesmo, né? Tinta, cor, volume, etc. e tal. E ele falava de assunto sempre torcendo o nariz. E assunto, para o Volpe, era uma coisa, com toda razão, desimportante. O importante era a pintura. Vocês veem que o assunto num quadro como esse é um fait divers, né? É uma operação cirúrgica, também é um quadro antigo. Aqui também é um adultério, uma cena de adultério, aliás, gostosíssima, né? Porque lá no fundo está o marido chegando com a faca, né? Aqui na frente, os sapatinhos escondidos debaixo da cama. Quer dizer, é uma croniqueta, né, de época e de costumes. E aqui também, que é um quadro bem posterior, um dos últimos quadros do Silva, quando ele teve que fazer uma operação no coração, e ficou, evidentemente, lá muito complicado, e aí esse quadro chama-se, tem um jogo de palavras, só um milagre pode salvar o Silva. Sei lá, eu acho que ele sabia que o verbo era salvar, tá? Mas salvar o Silva, né, era muito perfeito, e além disso não tinha o folclore. Esse é um dos que eu queria ter. Assim como lá também aquele do... Acho que esse é o último, Roberto. Adiante. Ah, não, tem mais dois. Pode? Deixa eu só mostrar os dois. Esse é o penúltimo. Você vê que aí a assinatura é o contrário. Não, aqui ele como elemento, não? É, exatamente. Né? Ainda é mais ou menos integrado, que tem um branco aqui, mas em outros casos realmente é. Agora, o último quadro, que eu acho impressionante. Olha aí. Que loucura é isso, gente. É um lobisomem na paisagem. Olha que loucura é isso, gente. Aquelas galinhas ali à direita, né? Diana, você tem quadro deles? 300. Não, Ele tem 300. não é verdade. Ele tem 300. Esse é o último. Pode passar. Bom, agora, gente, pronto, acabou. Quer dizer, a minha tese eu acho que foi demonstrada. Eu estou querendo fazer um livro sobre o Ranchinho. Então, um livro e uma grande exposição, né? Nós temos um projeto de fazer alguma coisa nesse sentido com ele. Tem uma galeria aqui em São Paulo até que anunciou que vai fazer uma exposição dele, não sei se fará mesmo, que é a Galeria Estação. Deu esse ano aqui, dentro da programação dela, ela anunciou que em novembro fará uma individual do Ranchinho. Não sei se fará. Isso é uma questão curiosa a ser dita, né? Saber manter uma qualidade de produção de nível alto requer um tipo de informação de não é autocensura, como chama isso? De autocrítica, não é? E de exigência que um artista muito intuitivo, às vezes, não tem. Quer dizer, aquela coisa que o Volpe fazia de lavar um quadro que não satisfez a ele, jamais aconteceu com o Zé Antônio nem com o Ranchinho. O José Antônio, na verdade, uma vez rasgou e queimou telas em público, mas era cena. Ele escolheu para queimar algumas, como podia ter escolhido outras, eu garanto. Sabe? Uma vez a mulher dele, a Dona Rosinha, também começou a pintar, ele queimou os dele e retalhou os da Dona Rosinha na navalha. Porque ele não queria competição. E disse isso, eu não quero competidor dentro de casa. O quadro mais caro e mais impressionante que eu já vendi está com o dono da Sagatiba, com o Marcos Moraes. É um trem noturno, que é uma coisa impressionante o trabalho dele. Se eu fizesse um livro hoje, precisasse de uma capa, seria esse trabalho. Um trabalho impressionante dele. A presença de todos e convidá-los para tomar mais uma caipirinha, enfim, comer uma empadinha, tá bom? Eu não bebo isso. Mas agora eu posso. Vamos lá.